Quem estiver online aí, tem alguém online? Pelo amor do céu, as pessoas não estão online. Se tiver alguém online e tiver dúvidas, é agora o momento das dúvidas. Nós vamos começar as dúvidas agora, porque já foi muito rápido a aula. Vocês acharam rápido? Falta 30 minutos para terminar. Nossa Senhora. Que barbaridade. Pois então, achei até que foi rápido. Nem senti. Então lá vamos nós. Linhas da Umbanda. Ok? Aqui na Umbanda Universalista, nós seguimos basicamente as mesmas linhas que a Umbanda tradicional, mas nós temos a visão em relação a essas linhas de uma outra forma. Tudo que eu falei sobre a vaidade ali, cabe para agora. Porque quando nós não resolvemos as nossas coisas internas, a gente tem tendência, como médium ou como assistente, a querer se valorizar através da entidade. Sabe como é que é? Então, a minha pombagira adora se vestir tão linda e botar batom e botar não sei o quê. Por que você não pode botar isso? Né? O meu preto velho é muito poderoso. Que poder que você está buscando em você que muitas vezes está transferindo para a entidade? Porque as entidades em si não estão preocupadas com isso. Elas não estão preocupadas nem em incorporar. Elas estão preocupadas em vir fazer o trabalho delas e ajudar as pessoas. Só isso. Mas usam a gente como médiums para que, através do ectoplasma que nós produzimos, possam auxiliar as pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse movimento de tentar valorizar demais a nossa própria entidade, que não está buscando valorização, né? Porque no fim a gente está declarando que nós temos inseguranças em relação a nós mesmos. Então eu quero ter o super caboclo não sei quem, né? Eu quero ter o super caboclo 7 flechas para me sentir poderoso. Sendo que ele não está preocupado em mostrar poder, ele está preocupado em auxiliar as pessoas a sair do buraco que se meteu. Está preocupado em auxiliar as pessoas a tratar suas doenças emocionais para que depois o físico melhore. E quanto mais a gente vem trazendo essa simplicidade, fica mais fácil da gente viver a vida. Quantas vezes eu já vi, e eu já fiz quando era mais novo, movimentos de, Nath, a minha preta velha mandou um recado para ti. Eu estou me valorizando. Entenderam? Porque aí a Nath está dando atenção para quem, se a preta velha não está aqui? Não é para o Lu? Compreenderam? A minha preta velha te mandou um recado assim, assim, assado, tem que fazer não sei o que. Quanto disso é da preta velha e quanto disso é eu tentando me valorizar? E isso muitas vezes não é percebido por quem está fazendo. Porque ninguém fala disso. Quando a gente fala disso é que a gente começa a perceber. Então a pessoa não está de má vontade com você, mas qual é o tom de voz, o posicionamento que essa pessoa está tendo, que muitas vezes está buscando fechar lacunas de si mesmo, nos seus medos. A própria consciência e inconsciência foi usada por muito tempo, e isso eu percebi muito. Teve um tempo que eu tive que mentir que era inconsciente. Quando eu era guri, 12, 13 anos que eu comecei a incorporar. Comecei a incorporar com 12, 13 anos e olhava a maioria dos médios dizendo que era tudo inconsciente. Terminava o trabalho, o médium ia direto no cambono. O que será que aconteceu aqui hoje? Me conta o que aconteceu. Então eu ligava a atenção e conseguia conversar lacunas do próprio médium. Que a partir do momento em que a Nath incorporou, Nath, a tua entidade disse isso, disse aquilo, disse não sei o quê. A Nath começa assim, vai descer e também a tentar suprir as suas necessidades sem perceber. E eu tinha 12, 13 anos, todo mundo era inconsciente, só eu consciente. Ficava eu, que merda é essa, né? Eu disse, eu vou mentir também. E menti por um tempo. Já mentiu, mestre? Muito. Porque é uma coisa cultural, né?
Isso não é pejorativo, é cultural, só que ninguém falava disso. E quando eu falei a primeira vez, eu acho que eu sou consciente, gente. Consciente? Aí me botaram lá como sendo o pior médico que existia na casa. Ah, não, se tu é consciente, tu vem pra cá. Aí eu olhava para as pessoas... Porque a partir do momento que a gente não declara que a consciência é o comum, a inconsciência não é o comum. A consciência é o comum e é a consciência que os nossos mentores buscam. Que você esteja consciente nos ensinamentos que estão acontecendo para que você ouça também. Está passando primeiro por nós, né? Então a gente tem que aprender aquilo ali que está sendo falado. Quando comecei a trazer isso da consciência e da inconsciência, eu tive que parar na Umbanda e ir para o Espiritismo, até que lá no Espiritismo kardecista, que eu fiquei 10 anos lá, que me disseram, Lu, é normal a consciência. Para todos nós aqui, todos os médios aqui, é normal a consciência. Me senti até ridículo, porque nas primeiras vezes que eu incorporei, eu estava, o que aconteceu? Né? Por que apagou tudo? Aí me senti bem ridículo quando disseram, Lu, é tudo normal aqui a consciência. Que merda que eu disse, Nath. Mas é necessário para o aprendizado. Passei umas vergonhas. E a partir do momento em que a gente começou a declarar essa consciência e que a inconsciência não é o caminho natural, o Zélio Fernandinho de Moraes era inconsciente por quê? Porque ninguém entendia o que estava acontecendo. Se a gente não sabe o que é, tem que vir alguém pegando todo o médium e trazendo tudo que tem que trazer. Expliquei? E mais alguns médios na época, provavelmente. Então, a inconsciência não é uma coisa ruim, mas foi necessário na época para a Umbanda se instalar. Mas, aos poucos, a consciência foi tomando conta. Era para ser consciente. Né? E depois que começamos a declarar isso abertamente, tem um monte de gente se chocando com a gente. E eu vi muitos olhares para mim de desvalorização, até pouco tempo atrás. Ah, não, eu sou consciente. Mas o consciente não quer dizer que eu tô narrando a sua vida, que eu estou cuidando da sua vida, que eu sei o que está sendo dito. Um monte de gente, eu nem sei o que foi dito. Mas não por estar inconsciente. É porque estou consciente do que está ocorrendo, estou coordenando aqui o meu corpo, né? E estou sendo canal para as mensagens que estão vindo, só. Para aquele momento. Para aquele momento. Depois eu vou lembrar, imagina se eu vou lembrar de 20 pessoas por noite. Nem que eu tomei de café, vou lembrar o café. E quando a gente lembra, e isso é muito importante, quando a gente lembra muito alguma coisa que foi dita, por exemplo, a Mari parou na frente da Preta Velha e quando ela começou a falar com a Mari, gravou tudo que ela falou, é porque eu tenho alguma coisa para aprender ali. Às vezes acontece de quando... Grava de, putz, que isso, né? Às vezes acontece de... Eu tô passando por um problema, todas as pessoas que vêm da assistência estão com aquela coisa. Problema. E aí os ensinamentos servem para nós. Daí eu tenho que ouvir e falar o que eu tinha que ter feito. Mas é isso. E a espiritualidade vem conduzindo assim. Quanto mais a gente começa a tirar os véus, mais fácil de conduzir, mais a gente se conecta a movimentos de crescimento e de luz. Luz é lucidez, né? Luz não é só um ser iluminado, mano. Não, lucidez. Vamos trazendo lucidez para as coisas. Para que quando a gente sentir alguma coisa mais difícil em nós, a gente identificar essa coisa difícil. E não a gente tentar transferir. Porque tem gente que transfere até para os obsessores, né? Ah, eu tô com uma raiva aqui agora. O César deve ser de um obsessor. E quem garante que não é sua que está ali e o obsessor só conectou? E muitas vezes não tem nem obsessor. Quantas vezes a gente incorporou o obsessor que era nós mesmos? Que acontece. Né? Um movimento anímico total. Que também é permitido pelas entidades, porque tudo é crescimento. Tudinho é crescimento. Tudo é para nós. Tem alguém que escreveu alguma coisa aqui? Está sem som? Não, está com som, Grazi. Deve estar vendo lá do começo, mas estava sem som antes quando nós estávamos no intervalo. Agora tem som. Vamos lá. E nós temos caboclos e caboclas que trabalham a coragem, que trabalham a ação, que trabalham o movimento. Não estou falando movimento de Yansan, estou falando movimento de andar.
Se você está sentindo muito caboclo na volta, muito cabocla na volta, tá na hora de você movimentar alguma coisa na sua vida. Isso é tudo que as entidades fazem é para nós primeiro. Mas caboclo toda semana? O que eu tenho que movimentar? O que eu tenho que olhar para que eu tenha mais coragem? Agir com o coração, coragem. Né? Dar cor à ação. Coragem. Então nós precisamos isso. Tá normal o som, disse a dele. Tá bom. Preto Velho vem nos ensinar humildade. E aí eu tenho quer uma dica? Se em algum momento você tiver um desenvolvimento de Preto Velho, ou tiver numa sessão de Preto Velho e começar a doer lá atrás nas costas, aqui ó, sabe onde é, Thelma? Aqui ó. Estão enxergando lá no vídeo? Aqui ó. Pessoa de vídeo olhando minha bunda. Começou a doer aqui ó. Dobra. Não é o Preto Velho lhe trazendo dor. Que muitas vezes as pessoas falam, meu Preto Velho me trouxe uma dor. Não. É o Preto Velho trazendo o rompimento daquela energia parada que está ali. Você não está dobrando para alguma coisa na sua vida. Alguma coisa você precisa dobrar o joelho, você precisa dobrar o corpo, você precisa aceitar. Esse é o dobrar, tá? Alguma coisa a gente está muito turrão. A gente está sabendo tudo às vezes. Quando vem essa dorzinha em mim, eu já paro tudo e, meu Deus, para que vem essa dorzinha? Porque não é a dor o problema, não. É tudo que eu sei que essa dor está trazendo, né? É o recado da dor. Então, com o Preto Velho, dá essa dorzinha, tá? Algumas vezes. Se você está tendo essa dorzinha em desenvolvimento, ou nos trabalhos, ou quando está ali na assistência, observa lá na vida lá fora. O que é que eu preciso me dobrar? O que eu preciso aceitar? De mim mesmo, da minha história, do meu passado, do meu presente. Procura tudo. E faz aquela mandinga. Qual é a mandinga? Copo d'água, que é emoção, né? Copo d'água do lado da cama. Faz suas orações, que a Mari não faz sempre. E pede para as entidades lhe ajudar a perceber o que tem que perceber com essa dorzinha. A Umbanda universalista e a própria Umbanda tradicional vem nos anunciar que a dor não é o mais importante mais. A dor é só um recado. Quem é que já foi em alguma sessão que a dor saiu? Eu já fui em algumas. Estava com a dor em algum dor. Tum! Ué? Por quê? Porque era emocional, não era o físico doendo. Tinha uma emoção ali. E aí as entidades, quando trazem algum saber a respeito da emoção, muitas vezes não falam nem que é da dor. Eu tô com a dor ali no coisinho das costas. Tá bom, que tá com a dor, vamos conversar, vamos não sei, nem se, né? Não é assim que falo, mas entenderam. Vamos conversar sobre isso. O que você não está se dobrando para a vida? O que precisa observar lá fora? Aí comenta, sabe aquela tia do não sei de quê? Sabe aquele medo que você não sei... E vai trabalhando aquela dor. E naquele momento, a entidade já está dentro da dor, conversando com a dor, não é nem com nós. A gente acha que é com a gente que eles conversam. Eles conversam com as nossas dores. E aos poucos vai soltando. Às vezes aumenta. Já tiveram período que aumentou a dor? Tinha uma época que eu estava com uma dor no braço, aqui nesse ombro. Lembra, mestre? Nossa, eu já não queria mais ir tomar passe. Eu ia tomar passe, parece que endurecia o braço, piorava tudo. Porque eu não queria ver o que eu estava carregando nas costas. Eu não queria ver a força que eu estava fazendo sem precisar fazer força. Mas eu estava fazendo uma força enorme. No meu feminino esquerdo, né? Sentava na frente de um Preto Velho e meu pai tá com uma dor aqui assim. Aí pum, parecia que começava a aumentar. Pra que eu vim aqui, né? E era isso. Era a emoção sendo trabalhada ali, sendo colocada na minha cara. Até o momento que eu comecei a aceitar. Para de tentar carregar tudo sozinho. Deixa as emoções participarem. Né? Deixa os caminhos. Então, os pretos velhos vão mexer nisso, nessas emoções. Os caboclos vão dar ação. O caboclo, às vezes, vai botar nossa ansiedade para fora. Ele não vai fazer a gente ficar ansioso, ele vai botar nossa ansiedade para fora. Porque a ansiedade não é ação, é vontade de ter ação, a ansiedade. A ansiedade vem quando a gente quer fazer muita coisa e não está fazendo.
Já viram? E o caboclo às vezes vai dar na nossa cara com isso. Tá aqui. Faça tal coisa. Aí quando a gente faz, parece que diminui a ansiedade. E quando a gente não faz, parece que aumenta em 10 vezes a ansiedade. Então, observar isso. As crianças, quando vêm no mundo, elas não vêm para comer bala e ficar falando merda. As crianças. Elas vêm purificar o nosso campo. E os ibejes são os seres de maior força magística que tem no astral. Dentro do campo de Umbanda. Maior força magística. Por quê? Porque eles podem entrar em qualquer lugar. É uma criancinha, né? É uma inocência. E com a sua inocência, vai trazendo a nossa inocência para fora e vai trabalhando tudo que tem que trabalhar. Às vezes falando um monte de bobagem. Às vezes só comendo mel ali. A gente acha que só está comendo melzinho. Que nada, trabalhando coisa profunda. Né? E limpando o ambiente de uma forma espetacular. Quem mais que eu não falei? Exu e Pombagira? Os Exus, eles são os senhores do caminho. Os Exus, eles vêm nos proteger. O Exu agora tem um segredo para todos nós. Que de repente vocês já sabem, eu só vou estar repetindo o segredo. Os Exus, muitas vezes, são uma cópia nossa. Eles estudaram tudo que a gente é no nosso íntimo e que a gente não conseguiu botar para fora. Eita. Aham. Então, não, mas o meu Exu é meio malandro, é meio sem vergonha, meio não sei o quê. Eu sou do Zé Pilintra, né? E aí, quantas vezes eu fiquei dizendo, não, o Zé Pilintra que é assim. E quantas vezes ele me disse assim, não, é tu que é assim, anjo. Tu que é desse jeito. Né? Como assim eu não posso ser desse jeito? Mas é o teu jeito. Tu que está negando esse jeito porque voltamos ao mesmo assunto de antes, virou adulto. Né? A Pombagira às vezes vem bem louca, né? Bem dando umas gargalhadas, bem empoderada. Você. Ela está botando você para fora. Os Exus e Pombagiras têm a função de botar para fora o que a gente é. E tem gente que depois que ouve esse segredinho tenta bloquear Exu e Pombagira. Mentalmente. Não, agora o meu Exu vai ser, o meu Zé Pilintra vai chegar tudo certinho agora. Bloqueando com a mente. Até o momento que toma o sacode. Porque eles também não têm frescura. Né? A função deles é botar para fora o que a gente tem que botar para fora. E se a gente não quiser botar para fora, eles vão botar de qualquer jeito. Nem que seja fazendo a gente passar situações lá fora. Não estou dizendo de incorporação lá fora. Estou dizendo de situações que vão fazer a nossa raiva vir para fora, a nossa malandro vir para fora, a nossa sem vergonha vir para fora. Né? Então observa qual é o Exu que você incorpora ou que você tem muito apreço. Qual é a Pombagira que você tem muito apreço que você incorpora? Pergunto eu. Pensaram aí, acharam? Sim. Qual é, Bina? O Exu, Caveira. Ai, ai, ai. E a Mulamba. O Exu Caveira, ele vem trazer o recado, e eu estou falando generalizado agora, tá? Porque o Exu Caveira da Bina, ele vem trazer muitas coisas para a Bina, mas estou falando generalizado, Exu Caveira. O Exu Caveira tem a função de mostrar que nós somos todos iguais. Porque se nós tirar nossa pele aí, tirar nossos órgãos, tirar tudo, a gente não é tudo a mesma coisa? Ele tem a função de fazer nós ficar todos iguais. Quando ele está na vida de um médium, ele vem auxiliar o médium a se colocar igual a todos. Tá? Essa é a função dele. Função dele com o médium. Função dele com o ser humano. A função dele no cemitério é conduzir as almas de dentro do cemitério, ou seja, equiparar elas todas para que elas voltem para o caminho delas. Ok? Isso não é fazer a gente se aceitar? Voltar para o nosso caminho? A Mulambo é aquela que vem fazendo nós enxergarmos que o lixo pode ser luxo. Ela trabalha no lixo e nas energias pesadas, porque ali também pode ser luxo para nós, pode ser transformação para nós, pode ser crescimento para nós. Ela tem a função de mostrar para o seu médium, quando está em trabalho, quando está regendo esse médium na sua vida mediúnica, de que nem tudo que ocorreu com esse médium é tão ruim assim. Ela vem mostrar as coisas boas das coisas ruins que aconteceram. A função boa. Agora, quando eu brinquei ali, que eu falei das cintadas que eu tomei quando estava brincando de
A função da mulamba é essa. De dizer, tudo bem, você tomou assentados, tudo bem, você perdeu sua inocência, mas olha tudo que você teve depois. É a função dela. Ok? Mais alguém quer falar do seu Exu e Pombagira aí? Nós teremos uma aula inteira de Exu e Pombagira. Mas os Exus vêm jogar na nossa cara o que a gente é. Se você se choca com o seu Exu, você se choca com você mesmo. Se você se apavora com o que a sua Pombagira faz, você está apavorado com você mesmo. Porque depois que você tratou algumas coisas, o Exu e a Pombagira já não trazem aquelas coisas. Tratou alguma coisa interna, não traz aquelas coisas. Mas quando você não tratou nada, eles veem que é uns demônios, né? Eles vêm botando tudo para fora. De um jeito louco. E quando bota tudo para fora, se prepara para se olhar. Combinado? Boiadeiros. Boiadeiros vieram trabalhar os planos mais densos de limpeza. Já viram alguns boiadeiros? Sempre se teve boiadeiro nas linhas? Normalmente tem boiadeiro nas linhas. Aqui a gente não trabalha, mas os boiadeiros estão. A gente só não declara a linha, né? Mas os boiadeiros estão frequentemente na nossa volta, porque eles vão fazendo as limpezas mais pesadas do ambiente. O seu laço, né? Não é um laço, é um campo energético que vai puxando. Eles fazem uma espiral assim, ó, que aí parece que é um laço. Mas é um espiral feito, aqueles espirais de limpeza que vai puxando tudo junto. Tá? Eles têm essa função de limpar os ambientes. Quem mais que tem? Marinheiros. Marinheiro. Marinheiro vem trabalhar os vícios. Todos os vícios. Vícios mentais, vícios com droga, vícios de alimentação. Vem trabalhar os vícios. Tá? Vícios nos nossos atos, é a função deles. Quando chegar um marinheiro no mundo, tem vício demais no ambiente. Ok? E os baianos? Os baianos também estão dentro dessa linha dos marinheiros. Tá? Mas eles vêm trazer, não só em campo de emoção, mas em campo de energético que fica impregnado. Para quem não sabe, as energias ficam impregnadas no ambiente. E os baianos fazem essa limpeza. Você está num ambiente que você briga demais, é bom botar lá uma reza de baiano, é bom acender uma velinha para os baianos. Quando você botar sua aguinha ali, bota uma velinha do lado, que os baianos possam nos auxiliar se tem muita briga no ambiente. A gente teve uma função agora há pouco de inventário aqui que deu umas brigas. Eu brigo mais com os outros. Deu umas brigas. E depois eu acendi uma velinha para baiano. Ó, baiano, limpa pro dirigente da casa. O dirigente espiritual não me xingar depois. Então, sempre tem esse cuidado na sua casa. Se sentir que teve muita briga, muito tumulto, pede para os baianos dar uma limpadinha, né? Às vezes é saber pedir para tipo de energia certa que vai auxiliar mais rápido. Quantas vezes a gente pediu para Exu, Pombagira, que é até limpo, mas o baiano é só caminhar no meio e ele já limpou. Ok? E os ciganos? Os ciganos, eles vêm nos ensinar sobre sexualidade. Os ciganos. Eles vêm nos ensinar sobre prosperidade. Tá? E eles vêm nos ensinar sobre alegria. Ao mesmo tempo que eles são os patronos da mediunidade na Umbanda Universalista. Foram eles que começaram a falar de mediunidade muito antes da historinha do Zélio que eu falei. Lá na Europa, era eles que mediunizavam. Já leram isso aí no Google? Era eles que trabalhavam a mediunidade. Então, foi eles que abriram as portas, inclusive, para Allan Kardec. Tá? Se algum espírito ouviu falar isso, vai me xingar. Mas eu não tenho problema com isso. Mas foram eles que fizeram Allan Kardec ir nos lugares certos. Tá? Allan Kardec, para quem não sabe, começou a pesquisar sobre os fenômenos das mesas girantes para provar que aquilo lá era tudo charlatanice. E o povo cigano é que deu a dica que lugares que ele tinha que ir, porque ele só estava indo no lugar de charlatão. Não, tu só está indo no lugar que estão botando uma corda pendurada com a mesa. Aí tu vai provar que isso aí tudo não existe. Mas a espiritualidade existe, tu tem que ir nesse lugar, naquele lugar, naquele lugar. E aí ele foi, né? Aí ele começou, opa, existe espírito. Aí ele começou todo o estudo dele. Né?
Como ele não era aficionado e nem tinha facilidade de misticismo, e os ciganos trazem muito a coisa mística, né? Eles trazem muito isso, então ele foi para o outro lado. E foi para o outro lado necessário para ir pelo aquele lado, para que a gente tivesse todos os estudos espiritualistas de hoje em dia. Ele é que declarou para o mundo que fantasma não existe, né? E foi um tendel naquela época. Como assim fantasma não existe? E não existe, existe espírito sem corpo. Basicamente é isso. E até hoje tem gente com medo de espírito sem corpo. Não tem? Alguém tem alguma pergunta? Qualquer que seja, para a gente usar nesses últimos 12 minutos? O pessoal online também, se tiver pergunta, escreve aqui. E o pessoal online, só um pouquinho para mim falar para eles. E o pessoal online que não conseguiu escrever aqui, quiser mandar lá no grupo depois, para mandar. Não, sobre ciganos, assim, ó, que a gente... Fala o seu nome. O meu? É. Marta. Isso. Que cigano roubava criança, pra gente ter medo. Que cigano era ladrão, sabe? Eu não escutei. Cigano era sem vergonha. Aham. Eles tinham essa... Tinha. Só que os ciganos que roubavam criança, e não nem roubavam criança, e que roubavam dinheiro e que eram ladrões, essas coisas assim, foi um pejorativo que colocaram exatamente para a gente não entender aquela cultura. A base foi isso. É claro que deve ter cigano, assim como qualquer cultura, gente de má índole. Mas pegaram só a má índole e botaram como um preceito de ser cigano tem que ser ladrão, né? Para que o povo não se adentrasse a toda a magia que o cigano trazia. Porque o povo já estava interessado nessa magia. E todos nós somos interessados em magia, se a gente prestar atenção. Todos nós somos interessados naquilo que a gente não domina e que a gente sabe que pode acontecer diferente do que as leis da física conduzem. E aí foi uma forma, bem lá do início, da igreja conseguir nos controlar. A igreja precisava nos controlar. Até hoje a igreja acha que tem que fazer isso. Mas naquela época, que era tudo meio bagunçado, eles entendiam que tinha que controlar o povo. E aí não deixavam se meter em magia, né? Não podia se meter em coisas de incorporação nem nada. Tanto que está na Bíblia, né? Por que vai estar lá na Bíblia, não se meta com gente que fala com espírito se não existisse isso? Precisava dizer se não existisse? Se falaram é porque existia. E nós sabemos que muitas partes da Bíblia tem partes maravilhosas, mas muitas partes o ser humano botou a mãozinha lá para quebrar o divino, né? E tentar botar o controle. E nos ciganos foi isso também, apavorando as pessoas. Tá? Mais alguém? Talvez não seja bem relacionado ao que tu está falando, mas é uma dúvida que eu tenho da Umbanda Universalista no geral. Na Umbanda Sagrada tem a divisão das linhas, das 7 linhas, o polo positivo e o negativo, né? Uhum. Tem os tronos e tudo que é coisa. Que nem a Amor, o Oxum e o Xumaré, enfim, essas coisas assim. Na Umbanda Universalista, a gente tem algum tipo de divisão assim para entendimento e estudo ou não? Na Umbanda Universalista, a gente tem simplesmente cada força de orixá tem uma função. Ponto. Mas a gente não vê como positivo e negativo os polos, como na Umbanda Sagrada, tá? A função da Umbanda Universalista é pegar tudo como sendo verdade. A Umbanda Sagrada, tudo que traz lá é muito maravilhoso e verdade, mas ela vem simplificar. E simplificando, deixando com que o nosso sentimento conduza mais do que a nossa teoria. Nossa teoria é a gente saber, é isso, né? E isso conduz muitos terreiros. Na Umbanda Universalista, o seu sentir é o seu caminhar dentro disso. Por isso que, às vezes, aqui nas sessões, cada um pega a sua tabinha e a cor de vela que quiser e o que sentir. Porque a sua entidade está trazendo aquilo ali naquele momento. Ok? Mais alguém? Não? Está tentando formular? Essa pergunta, que nem eu te perguntei antes, assim, Aham. né?
muitas coisas. E aí chega uma amiga minha que já está na religião há 20 anos, assim, e ela disse que a entidade dela pediu para mim trabalhar certas coisas. E aí eu queria ver se sim, isso acontece. Pode acontecer, mas tu tem que ver se o que está sendo pedido tem coerência. Tudo esse tem coerência. Às vezes é só a opinião dela, né? Pode ser a opinião dela, pode ser a entidade pedindo porque tu não foi lá, mas pode ser as próprias carências dela que dizem, olha, né? O que a gente precisa saber é, tem coerência isso ou não? O que foi pedido tem coerência? Compreende? Faz sentido para o meu coração ou não? Eu percebo assim que é algo que eu já tinha interesse antes, assim, que eu ainda não comecei a trabalhar. Só que essa minha amiga, ela sabe que eu tinha esse interesse. Por isso que eu fico naquela dúvida, assim, né? Será que sim? Tá, mas não interessa isso, interessa faz sentido para o teu coração ou não o que ela pediu para fazer. Isso é que interessa. Assim, é que nem eu disse, é uma coisa do meu interesse. Se faz sentido pro teu coração, vai lá e faz. Tu só vai perceber se era mesmo ou não era depois no resultado. E esse é o ponto. Na Umbanda Universalista, a gente não está preocupado se alguém está incorporado ou não está incorporado. Para nós, todo mundo está incorporado. O tempo todo. Até quem acha que está fingindo está com alguma coisa ali. Pode não ser tão positivo, mas está com alguma coisa ali. Então, você pode estar só canalizando uma intuição, você pode estar canalizando um campo só e não um espírito, você pode estar canalizando um espírito, você pode estar canalizando um mentor. Então, na Umbanda Universalista, a gente considera tudo, só que para essa consideração faz sentido para o meu coração? Faz sentido para o que eu estou buscando? O que está sendo dito encaixou ou não encaixou? Esse é o ponto. A gente não tem aquela coisa, o César incorporou. Mas será que o César está incorporado mesmo? A gente não tem isso. Está incorporado. Porque para nós, para o nosso caminho, é o resultado que influi. Eu já vi gente estar com Exu que parece que não estava com ninguém. E falou coisas, e trouxe resultados depois, mais lá na frente, espetaculares. E já vi gente com trejeitos e com chapéu e que não sei o que não serviu pra porra nenhuma. Então, tudo é como é que a gente sente no nosso coração e qual é o resultado. O mais importante é o resultado que traz. Não é o trejeito que faz. Ficou até um corte isso aí. Expliquei? Então não duvide da sua amiga, não duvide da entidade dela, vai lá e faz. E se não acontecer nada, não aconteceu. Se acontecer, aconteceu. Pronto. Porque tudo tem função. Se não for, tu aprendeu alguma coisa. Se for, tu aprendeu alguma coisa. Ok? É só não fazer coisas terríveis, né? Pula num poço sem fundo. Pula num precipício. Corta os pulsos. Eu acho que aí melhor não fazer essas coisas. Pode acontecer. A gente ir num lugar e aquele determinado ser dizer, faz isso, a gente acreditar. Não pode ser uma fé cega. No universalismo a gente não quer fé cega. A gente não desacredita as pessoas, mas também a gente vê se faz sentido para nós. E se tem alguma coerência. Ok? Isso? Mais alguém quer falar alguma coisa? Dentro do... Eu sou o Rodrigo, né? Dentro da Umbanda Universalista, se tu vai agradecer algo que tu pressupõe que tu teve a ajuda da entidade, ou, enfim, da energia. Em algo na casa que eu ia, por exemplo, se fazia trabalho com carne, com frutas, com flores, né? Mas aquilo para mim não fazia muito sentido. Eu fazia porque era pedido, mas para mim não fazia sentido. Para mim fazia mais sentido, por exemplo, acender uma vela, fazer um rezo de agradecimento, né? Um copo com água, um copo com guaraná ou com cachaça em cima, mas dentro da minha casa, não na rua ou num campo. Dentro do universalista, esse agradecimento, como é que ele é visto, como é que ele é feito? No universalismo, a gratidão é uma das bases, né?
Não falei dessa base, mas a gratidão é uma das bases. Não é gratidão pelas entidades. A gente, é claro que eu agradeço as entidades e você vai agradecer as entidades. Mas é a gratidão como um estado de ser. Então, as entidades que estão ali auxiliando naquele momento para tratar alguma coisa, para mudar alguma coisa, ela não busca a sua gratidão, mas ela busca que você fique grato. Não por elas, mas no seu coração. Quando você entrar em estado de gratidão, elas fizeram o papel delas. Expliquei direito isso? Então, se você vai nesse estado de gratidão acender uma vela, ou botar um copo com água, ou ir na beira do mar e chorar de gratidão, tudo é o seu coração lhe levou e está tudo certo. Não tem uma coisa específica, faça tal coisa para agradecer. Ok? A gratidão é aberta, você tem que sentir com o seu coração como é que você quer agradecer. Para que aquela gratidão ascenda ao divino. Lembrando que todas as entidades que vêm, elas vêm a serviço do divino. Então elas trabalham para que a gente também fique a serviço do divino. É a função delas. Tá bom? Isso, ajudou ou não? Ó, tem uma coisa aqui. A Grazi. Fui em um evento ainda, Casa de Exu e Pombagira, e fui atendido por uma cigana. Na Umbanda Universalista, os ciganos não seriam só de Oriente? Não, Grazi. Na Umbanda Universalista, os ciganos é o cigano que tiver que vir. A gente não determina como é, se é do Oriente ou se é cigano do Ocidente ou cigano do povo de Exu. Os ciganos que vierem é os que tinham que estar. Foi boa a pergunta dela, né? Foi ótimo. Muito boa. Tem ciganos do Oriente, povo de direita, e ciganos do Cruzeiro, povo de esquerda. Tem sim, mas a gente não classifica eles. Os que vieram, vieram. Tá bom, Grazi? É bem aberto assim mesmo. Porque tudo é cigano. Só uns indo por um lado, outro por outro. Ajudou, Grazi? Ajudou. Isso, mais alguém? Meu nome é Annelise. Oi, Annelise. Tudo bem, olha só. Quando eu iniciei numa casa e era Umbanda raiz. Tipo, hoje é caboclo, então só caboclo desce. Hoje é, pra te ter uma noção, não tinha Exu, ou pelo menos nas que eu ia, que era toda segunda-feira, os Exus não vinham. Então, eu, por exemplo, né, já recebi 2 vezes, mas eu não sei qual Exu e qual Pombagira eu recebi. Na hora que a gente recebe, como que a gente sabe quem é? Primeiro que não é, se a gente tiver que saber, a gente vai saber. Entendi. Se tu não sabe, não é para saber. Entendi. Tá? Naquele momento falar não. o nome dele, ele vai falar. Então, se vieram sem dizer nome, é porque tu tem que desenvolver até vir o nome. Quem precisa de nome somos nós, tá? Entendi. Nós é que temos essa necessidade de ter um nome. Para eles não tem isso. Quando eles trazem um nome, aí tu vai estudar mais profundamente, que nem Caveira e Mulambo que a Bina falou, tem que estudar o nome profundamente. Não é o nome pessoal deles exatamente. Entendi. Tá? Isso. Annelise, tu desenvolveu tantas e tantas vezes, agora ela precisa saber o nome. Por quê? Porque ela tem que se aprofundar no estudo. Entendi. Entendeu? Tem um pessoal que já quer saber nome de orixá de tudo que é coisa de saída, né? Eu queria quando era mais novo. E aí sempre foi a dica, calma, pequeno gafanhoto. Aí eu tinha que ter calma. Na casa eu sempre recebia Jurema Brocheira, geralmente. Quando eu comecei a receber, tipo, outras entidades, né, como assim, né? Como assim? Daí eu fui aprofundando e disse, não, ok, Umbanda Universalista. Vai abrindo o leque. Tá? Deixa o leque abrir e tenta não... A gente tenta, né? A gente tenta dar uma... Exatamente, Mas até eu deixar... Tem gente que precisa de uma determinação. Eu precisava disso, né? Então, o Umbanda Universalista vem abrindo, é a expansão. Tá? Cada uma das umbandas vem trazendo alguma coisa. Essa é a expansão. Expande para perceber mais. Que boa essa pergunta. Mais alguém? Isso? É a Nath.